Boa tarde a todos. Meu nome é Tatiane Benvenuti, eu sou professora visitante do ProSim. Eu entrei como professora visitante em fevereiro de 2020, mas eu vinha como pós-doc desde dezembro de 2018, então, eu conheço o grupo há um tempinho um pouco maior. Eu trabalho na linha de pesquisa de síntese e caracterização de materiais, no grupo de pesquisa de materiais e meio ambiente, na parte de materiais não metálicos, mas eu acho que as pesquisas vão avançar e vão incluir materiais metálicos também. E as áreas principais, as sub-áreas principais, nos processos de separação por membranas, efluentes e resíduos. Então, eu vou fazer uma apresentação rápida, minha, assim. Vou falar um pouco dos projetos de pesquisa que a gente tem em andamento, os alunos que estão trabalhando com a gente, e algumas perspectivas futuras. Então, esse aqui foi um que ficou um pouquinho desconfigurado. A ideia de cronologia, eu sou do Rio Grande do Sul, de Bento Gonçalves, e foi lá na cidade em que eu cursei Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia num campus, numa unidade da Universidade Estadual, lá do Rio Grande do Sul. Aí eu fui para a indústria fazer estágio e acabei ficando por lá quase 3 anos, entre estágio e trabalho. E aí na indústria, o foco da nossa turma, do nosso curso, era a parte de meio ambiente. Então, na indústria eu trabalhei na parte de resíduos, efluentes, estação de tratamento de efluentes, mas também junto ao setor de galvanoplastia, que é onde acontece o revestimento das peças por metais mais nobres. Então, eu não sei se alguém conhece ou se alguém já leu normalmente em alguma pia ou em algum banheiro aí que a marca lá da empresa era Meber. Então, a parte de revestimentos, são banhos galvânicos que acabam gerando efluentes. Então, eu acompanhava a parte de tratamento de efluentes, melhoria ali nos tratamentos, mas também na eficiência da eletrodeposição e nos ensaios de corrosão das peças, que era uma câmara de salt spray, de ensaio de névoa salina, que a gente monitorava as peças para controle de qualidade. Lá também, naquela época, eu fiz um curso do Senai e do Centro Nacional de Tecnologias Limpas para implementação da metodologia de produção mais limpa em empresas. Então, foi quando eu trabalhei mais com a parte de resíduos também, e, de certa forma, comecei a trabalhar com formação de pessoas, porque a gente envolvia os grupos de trabalho da própria empresa, Aí eu saí, comecei o mestrado, na verdade, ainda na indústria, mas saí quando eu consegui a bolsa de mestrado na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, e eu fui trabalhar na área de materiais para tratamento dos efluentes de galvanoplastia. Então, eu saí com um problema lá da indústria e fui resolver no mestrado. Depois a gente viu que era um problema para outras indústrias também, e lá eu trabalhei com processos oxidativos avançados, que é para a parte de degradar compostos orgânicos que podem ter toxicidade, por exemplo, e também a parte de membranas para remover os metais do efluente. Defendendo o mestrado, em 2012, eu fui para um projeto na Universidade Fevale, que é uma universidade privada lá na Grande Porto Alegre, no município de Novo Hamburgo, e lá eu trabalhei com avaliação de qualidade e quantidade de água da bacia do Rio dos Sinos. A gente avaliava 4 arroios da região e também o Rio dos Sinos, num projeto, então, que era, entre as atividades, coleta, análise dessas águas e avaliação desses parâmetros para classificar, a qualidade da água lá na região. Quando eu saí desse projeto, que era um período de 1 ano, eu entrei no doutorado na URGS e continuei a minha pesquisa, então, em transporte de íons através das membranas, de certa forma, seguindo o projeto do mestrado, mas focando também em outros íons e no comportamento, desse transporte através das membranas.
Aí, só para destacar, né, no finalzinho do meu mestrado, eu conheci o professor Franco, que foi banca do meu mestrado, então, começou, eu acho que a minha relação com a UESC começou lá, né, no dia da banca. Depois, então, no doutorado, eu tive a oportunidade de mandar um projeto, e aí fica a minha sugestão, que vocês fiquem atentos a editais, porque eu enviei um projeto para o programa Erasmus, que é um programa europeu, que tinha uma chamada especial para o Brasil, e eu consegui a bolsa e consegui fazer 6 meses de doutorado sanduíche na Espanha, num grupo da engenharia química que trabalhava muito nessa parte de eletroquímica, de membranas, transporte iônico, então foi bem rico, assim, né, consegui publicar com eles. A ideia da gente publicar com as nossas referências bibliográficas é bem interessante. E, retornando, então, né, defendi o doutorado, fiz um pós-doc de 7 meses na Fevale com processos oxidativos para degradação de chorume de aterro sanitário. Depois eu fui pós-doc PDJ, né, pós-doutor jovem, na URGS, com a ideia de dar continuidade aos meus estudos do doutorado. Nesse período, eu fui professora substituta na URGS por um semestre, e aí período de fazer seleções, né, e aí eu fiz a seleção para o pós-doc aqui na UESC e fui aprovada. Então, eu vim para o pós-doc aqui, tivemos aí um probleminha, né, de bolsas, hoje o programa, infelizmente, não tem pós-doc, mas tivemos as chamadas para professor visitante, onde numa das vagas, né, numa das chamadas, eu aprovei, e aí eu entrei em fevereiro, e a outra chamada é a do professor Marcelo, né, que está aqui com a gente. Então, desde 2020, eu sou, né, oficialmente professora aqui na UESC, e tenho acompanhado vários grupos, né, vários trabalhos, tanto de alunos de iniciação científica como de mestrado, porque eu vim para cá como pós-doc para trabalhar junto com o professor Franco. Então, né, nessas minhas andanças aí, eu tenho alguns grupos de pesquisa em que a gente tem um bom acesso, tanto a, né, buscar alguma análise, algum equipamento, né, alguma ajuda, ou até participação em projetos, e aí a gente fica, né, mantém esses contatos, independente de onde a gente vá parar, para também poder depois, né, colocar os nossos alunos, as pessoas que trabalham com a gente em contato com estes outros grupos de pesquisa. Falando um pouquinho das produções, então eu destaquei aqui, né, de 2017 a 2020 foram 12 artigos, e os 3 mais recentes foram publicados com mestres formados pelo ProSim. Então, na verdade, foi uma missão, né, quando eu entrei logo como pós-doc, que era, junto com estes mestres, né, do ProSim, chegar à publicação dos artigos referentes ao mestrado deles, e os demais são referentes ao meu doutorado e aos trabalhos de pós-doc que eu estava fazendo lá no Sul. Eu separei esse quadrinho porque tem, né, a parte de artigos em congresso, nesse período, que foram 3, resumos em congresso, que foram 11, 2 são de mestres ou mestrandos, né, da UESC, e 7 são de ICs da UESC. Resumos e artigos submetidos para congresso, a gente teve, né, um probleminha ano passado, que alguns congressos a gente submeteu, mas não aconteceram, então a gente ainda não tem uma previsão dessa publicação, mas 2 deles eram com alunos de iniciação científica e 2 com alunos de mestrado. Também temos alguns artigos que foram submetidos e estão em correção, ou por nossa parte, ou por parte da revista. Dos 4 que eu tenho nessa categoria, 3 são com mestrandos da UESC, ou mestres, né, na verdade mestres, todos já formaram, e um capítulo de livro que está em fase de correção, que é de um grupo, né, de ex-colegas, na verdade, lá da URGS. Dos capítulos de livro publicado nesse período, que foram 3, o mais recente eu já era UESC, né, então já vai lá com o nomezinho UESC. E hoje, então, a gente tem em andamento algumas orientações,
eu tenho um grupo de 6 ICs, sendo 2 deles voluntários, e são 3 projetos e a gente está intercalando aí engenharia química e química, e na química tem tanto docência como licenciatura, né, como bacharelado, tem um TCC da engenharia química e tem no mestrado a Tawane, que vai apresentar daqui a pouquinho, a Mariana, que acabou, né, de aprovar na seleção e que vai ser, então, bolsista FAPESB, o Daniel, que eu coloquei aí um asterisco, porque a gente ainda está conversando, né, talvez a gente fique na coorientação, estamos definindo ainda os temas, e o Fábio, que é do Prodema, então, que eu acabo, né, trabalhando junto com o professor Franco. Falar um pouquinho dos projetos, vou tentar ser rápida, né? O projeto que eu propus para o pós-doc, para o concurso de docência, era para desenvolver membranas, aquelas membranas que eu trabalhei no mestrado, no doutorado, porque aqui no Brasil não tem produção comercial desse tipo de membrana, tá? Porque essas membranas, o objetivo é tratar água e efluentes, e nesse objetivo, né, uma das tecnologias podem ser processos com membranas, mas nem todas as membranas são iguais. Essas, especificamente, elas são íons seletivas, elas não deixam passar água, elas só deixam passar íons, mas a gente também pode associar outros processos, também chamados tecnologias limpas, que são os processos oxidativos avançados. Então, são as linhas que eu venho trabalhando desde o meu mestrado, né? Com esse objetivo principal de tratar água, efluentes, recuperar principalmente a água e os materiais de interesse. Só para mostrar como essas membranas funcionam, esse desenho, né, ele não é um poro, tá? Ele é um canal iônico, a água não passa por elas, quem passa por essas membranas são apenas os íons. Então, a ideia é que durante o tratamento do efluente, os íons vão atravessar as membranas em função da afinidade que eles têm com essa membrana, e eles vão estar sendo atraídos pelos polos, né? Então, os ânions vão buscar o ânodo, mas eles só conseguem passar por um tipo de membrana, que é a aniônica, que é a amiga do ânion, né? E assim a gente tem no final uma solução que vai ficar tratada e outra solução que vai ser a concentrada. A ideia é que a concentrada tenha menor volume e que desse menor volume eu consiga recuperar materiais. E a tratada seja uma água com qualidade para reuso. Então, a ideia é que eu tenha efluentes que vão passar por um processo de tratamento, que vão me dar uma água limpa no final, e um material, né, que eu possa recuperar. Por que, né, desse projeto? É porque a eletrodiálise especificamente, que é a técnica que usa essas membranas, ela é pouco usada no Brasil, falta muito popularizar a tecnologia, e quando a gente começa a falar que as membranas têm de ser importadas, né, embora as outras membranas de outros processos também sejam, processos como osmose são mais conhecidos em função da dessalinização da água do mar e tal. Então, a gente diminui, digamos assim, né, a chance de conhecer esses outros processos como a eletrodiálise, porém, há várias cidades no mundo que são abastecidas só com esse tipo de processo de tratamento. Então, é possível, é viável, o que talvez a gente precise desenvolver, né, esse tipo de membrana aqui no Brasil. Então, essa era a proposta. Essa proposta virou um PIBIT, que foi aprovado em 2020, mas ele foi ampliado, e a gente também vai tentar, vai propor, né, a construção, o desenho de separadores, que são, vamos dizer assim, né, telas que ficam entre as membranas, que permitem a passagem da água, que vão ser feitos por impressão 3D. Isso. Na sequência, então, um outro projeto, né, só para lembrar que no PIBIT, nesse projeto eu tenho 2 ICs. O outro projeto, eu não sei se vocês já ouviram falar ou já responderam o questionário, né, do mineração urbana, que é junto com profs da UFSB. Então, é um projeto que a gente enviou para o Comitê de Ética, a gente aprovou, né, liberou para fazer as pesquisas
para a população. A gente tem um Instagram e um site, então, em que a gente divulga as informações do projeto. Criamos, e aí os alunos, né, ajudam a gente, os alunos de iniciação científica, a criar a cartilha dos resíduos eletrônicos, o mapa de onde descartar. A gente vem agrupando o material. A ideia agora é ampliar para outras cidades, então começou com Ilhéus e Itabuna, mas outras unidades da UFSB também querem aplicar o projeto, então o grupo está aumentando, e agora a gente está, então, escrevendo esses novos documentos para o Comitê de Ética, e a gente enviou o projeto para o Sebrae Catalisa, e ele foi aprovado. Então, agora a gente tem 2 meses de formação no Sebrae para poder participar da segunda rodada. Aqui a gente tem 2 alunos de iniciação científica e a Mariana agora vai ser a primeira mestranda do projeto e vai trabalhar dentro do mineração urbana. Qual que é a proposta aqui? Recuperar materiais a partir de resíduos eletrônicos. E um terceiro projeto, que é relacionado ainda à ideia das membranas e aos meus projetos lá do mestrado e do doutorado, que é tratar efluentes e águas com o objetivo de obter água e recuperar materiais. Então, entre as águas, a gente já vem estudando aqui na UESC água de rio e água de poço, e entre os efluentes, a gente teve o trabalho do Gabriel, que gerou um efluente novo, digamos assim, no laboratório, né, um efluente de eletrodeposição de zinco, e ele vai ser o nosso objeto de estudo. E então a gente provavelmente pode associar outros processos de membranas, além da eletrodiálise, utilizando da estrutura que tem lá no LAMA, né, o laboratório coordenado pelo professor Franco. Talvez a gente vá associar com microfiltração ou trabalhar com eletrodiálise reativa, que seria associar uma eletrodeposição ao tratamento. Aqui também a gente tem 2 ICs, só que esses 2 ICs são voluntários. Então, a ideia é continuar submetendo o projeto para que todo mundo tenha bolsa. E o projeto de mestrado, que a Tawane vai apresentar daqui a pouquinho, que é a questão dos resíduos plásticos da praia, né? A possibilidade de utilizar eles como agregados no concreto e o efeito que eles podem causar. Entre as atividades, então, atividade de extensão, né, eu participei da equipe do primeiro simpósio do PROCIM, que tinha na coordenação o professor Marcelo, a professora Vera, e vários mestrandos que, sem eles, não teria sido possível realizar aquelas 21 palestras, né, foram 3 meses de evento. E, então, o que a gente tem desenvolvido, né? A parte do Instagram, da comunicação, popularização, né, da ciência via redes sociais, então até mandei um e-mail hoje para os profs, pedindo que nos enviem materiais aí que a gente possa divulgar, né, as pesquisas deles. A gente submeteu já uma proposta para a segunda edição do simpósio para o consulado francês, para ver se a gente consegue uma verba específica para isso. Eu estou com 4 disciplinas, que é a metodologia de projetos, materiais e meio ambiente e técnicas de redação no PROCIM, e fontes alternativas de energia na engenharia química. A gente está, então, com alguns projetos em elaboração, né, com profs do PROCIM. Participei já de algumas bancas, tem algumas previstas, e também como revisor de periódico, né, às vezes chega aí para a gente. O que a gente pretende, né? Continuar submetendo projetos, conseguir bolsas, ensino, pesquisa e extensão, que todos os trabalhos submetidos sejam aceitos, que os trabalhos em andamento, né, sejam finalizados, e eu tenho alguns grupos, né, alguns que estão aqui, acredito, que estão elaborando artigos a partir das disciplinas que a gente fez junto. Então, eu, né, me coloquei à disposição para acompanhar o andamento desses artigos também. Queria agradecer a todos pela atenção, acho que eu me alonguei um pouquinho, mas fico à disposição.